Olá, hoje eu quero falar de um assunto que foge da minha rota de comentários e de assuntos que eu gravo aqui para este canal. Mas é algo que está na minha mente, eu estou assistindo, vendo acontecer e isso vai ficando na mente e eu vou falar aqui para ver se sai, né? Acaba sendo um desabafo, que é a realidade dos imigrantes ali dos Estados Unidos, que o governo, agora o governo atual, e o antes também já estava fazendo isso, o governo anterior, está mandando de volta para os seus países, inclusive muitos brasileiros que estão chegando. E a gente vê um rebuliço, comentário, a mídia o tempo inteiro, o governo se mobilizando, mas, gente, uma pessoa que vai de forma ilegal para um outro país, ela já sabe dos riscos que está correndo. Quem sai aqui do Brasil e a partir do momento que começa a negociar com o coiote já está correndo risco. Porque a pessoa corre o risco de dar uma parte do dinheiro ali para o coiote, né? Uma vez que a maioria que vão ilegalmente vão pelo cai-cai, ela já corre o risco de dar uma parte, depositar uma parte do dinheiro e o coiote sumir. Ela corre o risco de sair daqui e chegar em uma determinada cidade, seja no Brasil ou fora do Brasil, e ser abandonada pelo coiote. Ela corre o risco de ser violentada sexualmente enquanto está fazendo ali aquele processo da travessia, geralmente do México, até chegar nos muros dos Estados Unidos. Ela corre o risco de ser abandonada lá no deserto. Ela corre o risco de morrer na travessia. Ela corre o risco de ser pega pela polícia americana enquanto está ali tentando passar o muro e seja deportada. Ela corre o risco de ser pega quando estiver lá dentro do país também e ser mandada de volta para o seu país de origem. Então, a pessoa que vai ilegalmente, ela já tem ciência dos riscos que ela está correndo. Outra coisa, uma pessoa ilegal em um país, ela gera um problema sério para o país, porque ela vai oferecer uma mão de obra mais barata, essa pessoa acaba gerando outros transtornos. Às vezes tem gente que sai daqui ou de outro país sem falar o idioma, sem falar o inglês e chega lá aventurando a sorte, não conhece ninguém e acha que vai dar tudo certo, chega lá, não consegue se comunicar, não consegue um emprego, não consegue um lugar para ficar. Essas pessoas acabam indo para as ruas, muitas vezes entram no mundo da prostituição. Outros saem daqui porque tem alguém lá que vai dar o suporte, chega lá, acaba se desentendendo e precisa sair, não tem outro lugar para ficar, gera transtornos terríveis para o país, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer país os imigrantes eles acabam gerando um prejuízo enorme para o país. E o governo americano agora, mais forte nesse governo atual, está tentando resolver esse problema e mandando as pessoas de volta para os seus países de origem. E aí nós vemos toda essa confusão, essa briga. Teve um país agora que teve sérios problemas, né? Já se ajustaram lá para os Estados Unidos e o governo americano querendo taxar seus produtos, aquela confusão que vocês já sabem, porque ele achou de forma, não aceitou a forma como os seus imigrantes chegaram lá no seu país, no avião do exército americano. Ele acha que isso é desumano, porque são pessoas boas, não são pessoas, né, de má índole e tal, todo esse problema, e que deveria ir em um avião especial. Inclusive o país agora vai mandar um avião especial para buscar essas pessoas. No Brasil nós vimos a mesma situação, a reclamação que essas pessoas chegaram em uma aeronave e tal, e alguns estavam algemados, todo esse problema. Mas nós sabemos que isso pode acontecer, ou poderia acontecer a qualquer momento. Mas com a minha indignação, meus queridos, porque a gente vê tanto movimento, tanta confusão, a mídia o tempo inteiro falando, mas no nosso país existem coisas absurdas, situações gravíssimas, eu diria pior do que essa, e os olhos do nosso governo, das pessoas, da mídia, os olhos estão fechados para esta realidade. Ou se uma pessoa, um empresário, ali houve um descuido, um erro, tal, alguma coisa, ou um pequeno empresário, micro, seja quem for, tiver um descuido, uma falha ali na declaração do seu imposto de renda, ou em qualquer uma outra realidade, movimentação da sua empresa, houve uma falha, isso também o torna ilegal. E quando isso torna ilegal, o que é que acontece no nosso país? Momento que a Receita Federal, né, tá lá, a Polícia Federal chega, arromba a porta, quebra a porta ali da casa do empresário, prende todos os seus equipamentos eletrônicos,
prende o empresário, vai na empresa, pega todos os equipamentos, às vezes acontece de fechar a empresa, aí vira aquela bagunça e o coitado ali, ele é levado, algemado, no fundo de um carro, sem nenhum conforto, e muitas vezes ainda sai correndo, pulando os quebra-molas, que nossas cidades têm muito, e leva esse empresário, coloca numa cela, em uma situação difícil, e ele vai ter que gastar com advogado, gastar com uma série de coisas para poder tentar provar que foi uma falha que tem como ser corrigida. É a realidade do nosso país. E isso muitas vezes fecha a empresa, deixa a pessoa desempregada, é uma pessoa que trabalhou certo a vida inteira, houve uma falha e por conta disso houve uma ilegalidade. E isso ninguém critica, isso ninguém fala. E quantas pessoas de bem que são presas também em uma situação dessa, homens de bem que estavam ali trabalhando, defendendo o seu pão, gerando emprego, outros que estão começando. E quantas pessoas de bem que estão presas hoje no nosso país, pessoas que não cometeram erro nenhum, pessoas que estavam legal e não ilegal, e o nosso país pegou simplesmente e levou, as pessoas que estão presas lá, passando momentos difíceis na vida, sem direito de serem ouvidas, sem direito de saberem por que foram presas, com a certeza de que não cometeram ilegalidade nenhuma e ninguém para falar nada. Mas agora em relação a esses que estão retornando, está todo esse alvoroço. Então isso traz uma certa indignação. Eu fico triste com essas pessoas que estão retornando. A gente sabe que muitos estavam ali, né, tentando buscar uma vida melhor, porque infelizmente o nosso país tem vivido momentos difíceis e algumas pessoas acabam indo em busca de uma vida melhor, de um suporte melhor para seus familiares que ficam aqui, mas vão de forma errada. A gente fica triste quando vê isso. Mas a gente também olha para dentro do nosso país e a gente vê muita coisa que o governo nosso faz de punição com o nosso povo, com aqueles que estão batalhando, lutando, querendo ver o melhor do país. Elas são punidas muitas vezes sem o direito de defesa, sem o direito de realmente se justificar, e isso ninguém fala nada e deixa a gente de fato indignado. E eu tenho vivido indignado, eu estou compartilhando aqui porque eu estou indignado e com tudo isso que está acontecendo aqui, acontece fora e o mundo está vivendo um momento difícil. A gente que conhece as escrituras, a gente sabe que tem uma questão profética nisso, mas nós somos humanos e como humanos nós acabamos às vezes nos indignando com algumas coisas, algumas posturas que a gente vê as pessoas, o nosso governo, eu falo governo, eu falo no geral, não estou falando aqui do presidente, mas o governo de uma forma geral, brigando por coisinhas, pequena, diríamos assim, diante dos problemas sérios, graves e grandes que nós temos no nosso país, que está acabando com o ser humano. O resultado de muitas pessoas saírem de forma ilegal é porque o nosso país está vivendo em momentos difíceis. Nós estamos com a inflação altíssima, nós tivemos um salário aí que teve um reajuste que não condiz com a realidade de inflação que o país está vivendo, as coisas todos os dias subindo o preço, e a previsão que saiu ontem de que a situação é pior para os próximos 2 anos, e nós estamos aí nesse mundo e ninguém está fazendo nada. Então eu acho que chegou o momento da gente parar de brigar por coisas pequenas e tentar resolver os grandes problemas que estão acontecendo dentro de nosso país. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque estão nos entretendo com coisas que eles devem resolverem lá dentro de suas diplomacias, estão nos entretendo com isso, enquanto o Brasil está descendo por água abaixo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para não ficarmos sendo entretidos pela mídia, A mídia fica apresentando coisas pequenas para que a gente não possa ver o macro, o grande que está acontecendo em nosso país. Então só para um desabafo aqui, sabe que eu não gravo vídeo dentro desses assuntos, nessa realidade, mas eu queria fazer um desabafo e está aqui o meu desabafo. E como diz Alexandre Garcia, você pode dar seu like ou seu dislike, se eu gostei ou não gostei, mas é mais um desabafo que eu vou colocar aí, porque realmente eu precisava fazer isso. Que Deus abençoe o seu dia, que você fique na paz do Senhor. E deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz que nós precisamos fazer as coisas de forma correta. Se você quer ir morar em outro país, faça de forma correta. Dá trabalho? Dá, mas faça correto. Tire o seu passaporte, busque o seu visto, vá de forma legal, porque vai ser bom para você, vai ser bom para o país e você vai evitar passar por essas humilhações que muitos estão passando agora. Que Deus abençoe o seu dia, fique na paz, um forte abraço.